Você que vai editar, né? É. Vamos lá, 2, 3 e já. Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre preconceitos dentro da religião, tanto quanto candomblé, umbanda, todas as religiões. E eu estou aqui com meu amigo Vitor de Oxóssi, ele é nosso irmão Maninho da casa, nosso maninho maravilhoso. E ele vai contar um pouco sobre a vida dele, que ele passou muito perrengue na vida. Ele é gay e ele vai contar pra gente como que é, porque só quem sente na pele sabe como sentir é. o preconceito todo. E ele vai começar a contar pra gente como tudo começou, o preconceito escroto na vida dele. Vai, por favor. Então, meu nome é Vitor, como a manhã já falou, tenho 3 anos de Umbanda, nasci em uma família evangélica, com a cabeça bem fechada. Tive todo aquele preconceito desde a infância, fui criado com aquele menino é azul, menina é rosa, não pode tocar em brinquedo de menina, menina não pode tocar em brinquedo de menino. E eu cresci dentro dessa egrégora de que era extremamente errado um homossexual dentro da religião. E na vida dele em geral, era um pecado muito grande. Então eu cresci sentindo essa pressão na pele. Eu lembro que eu ia muito para a escola dominical, não perdia nenhuma escola dominical. Até que teve uma aula em que a professora estava ali com umas crianças, nós tínhamos 9 anos na época mais ou menos. E ela pegou e falou assim, uma irmã da igreja: os gays são pessoas extremamente infelizes porque eles sabem que eles vão pro inferno, então todos os dias eles choram porque eles sabem que eles são um defeito, sabem que eles são errados, que eles são tipo uma aberração. Isso para umas crianças, né, tipo crianças de 9 a 10 anos, que era a minha idade que eu tinha na época. E eu lembro que eu chorava todo santo dia e ficava pedindo para Deus para eu não ir pro inferno. Era uma pressão muito grande, psicológica, para uma criança. E a minha família, como uma família evangélica bem tradicional, digamos assim, era também totalmente a favor desse pensamento, né? E até que chegou um momento que eu fiquei sem fé. E eu, nos meus 16 anos, não tinha vontade nenhuma de ir para a igreja, era arrastado. Eu tive muitos problemas além da questão da sexualidade na igreja evangélica. Também tive problemas, por exemplo, até sexuais, assédios sexuais, de um pastor que enganou minha mãe por muito tempo. Minha mãe teve câncer e faleceu. E esse pastor era um grande amigo dela e eu com mais ou menos 12 anos, ele gostava de me ver trocando de roupa quando eu ia pra escola. É pedófilo, né? Era um grande pedófilo. Só que ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele falava pra minha mãe o tempo todo que eu era gay, fazendo me bater, sendo que na época eu não era nem assumido e tudo, mas ele falava: teu filho é gay, teu filho é isso, não sei o que, tem que bater nele pra ele aprender a virar homem, pra ele não fazer essas coisas. Só que ele ia e fazia a mesma coisa, né? Pois é. Então eu acabei que perdi a fé nesse tempo. Eu me considerava uma pessoa que acreditava em Deus, acreditava em Jesus, em algo maior, mas não tinha apelo nenhum para uma religião. Até que eu, com os meus 18 anos, me assumi, tive toda uma briga com a minha família e fui morar sozinho, com o meu namorado na época. E eu sempre tive uma coisinha com banda, eu gostava de pesquisar, eu tinha medo, mas eu gostava assim de olhar de vez em quando. E eu sempre falava pra ele: olha, eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Ele não queria ir comigo, porque ele também tinha medo na época. Então eu fiquei assim: eu quero, mas não vou. É um medo do desconhecido. Exatamente, porque eu cresci com aquela coisa assim: as entidades é tudo demônio, é tudo espírito ruim, pombogira é prostituta, um gay que é uma pessoa que é gay tem pombogira, tem essas coisas, as pessoas não tem nada a ver, né, gente? Foi algo sem pé nem cabeça. Então eu passei a vir para Portugal depois e eu passei uma dificuldade muito grande dentro do meu relacionamento. Quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, eu sofri muito, que foi a questão do término. E eu procurei uma coisa assim que me desse forças, eu queria me encontrar de novo. Eu falei: ok, vou na igreja. Fui na igreja, já sabia o que era, né? Não me senti bem, já sabia como funcionava. E eu pela primeira vez falei assim: não, vou numa igreja católica, vai que de repente lá me acha. Fui na igreja católica, quase dormi na missa, tava um saco, não era pra mim, também não sentia aquela coisa. Eu falei assim: já que eu tô mesmo no fundo do poço, vamos na Umbanda de repente, vamos tentar algo diferente. Procurei um terreiro e fui, era uma Jurek Ciganos e foi amor à primeira vista. Eu cheguei lá morrendo de medo e quando começou a agir eu ficava assim: meu Deus,
daqui a pouco vai uma galinha ali, vou matar uma galinha, vai ter sangue pra todo lado, vou ficar desesperado. E a minha vida toda passando pela minha cabeça ali, eu falava, meu Deus, eu tô na macumba, tipo, eu tava na igreja um dia desse, agora eu tô na macumba, que coisa louca. Porque foi isso que construíram na nossa mente, exatamente. Né? Que era o demônio. Exatamente. Tudo que não fosse da igreja é demônio. Então. Era tudo que foi de espírito, se for o Espírito Santo, é demônio. Mas eu saí de lá chorando, mas chorando de felicidade, porque eu encontrei a paixão da minha vida. Assim, eu vi a luz no fim do túnel que eu precisava. E foi algo pra mim que mudou minha vida completamente. A Umbanda chegou assim pra mim num momento muito difícil e me mostrou um lado totalmente diferente de mim, que era me amar em primeiro lugar, porque foi a maior lição que eu tive dentro da Umbanda, foi eu poder me amar pra poder também entregar o amor pros outros. É muito essa questão de compartilhar, mas você tem que compartilhar o que você tem. Então você não pode compartilhar o amor se você não tem pra você mesmo. Então a primeira coisa que foi trabalhada em mim foi o amor próprio. Minha autoestima subiu muito, meu amor próprio subiu muito. Sim, mas você acabou também sofrendo preconceito dentro do terreiro que você participava. Exatamente. Gente, há terreiros e terreiros. Não quer dizer que uma religião é melhor que a outra, ou que na Umbanda é tudo mil maravilhas e não tem nenhum defeito. Não, terreiros e terreiros. A nossa religião, ela não tem uma Bíblia, ela não tem um livro de regras, digamos assim. Sim. Então cada um toca do jeito que acha melhor, né? Dentro daquela concepção de que não fazendo mal para os outros, que já sai da Umbanda, cada um toca do jeito que quiser. Agora no terreiro que eu entrei, que foi nesse que eu fui a primeira vez, sofri um pouco assim de preconceito, mais naquela questão da promiscuidade, porque as pessoas achavam que como eu era gay, eu tinha que sair com vários homens por dia. É aquela questão de achar que o homossexualismo tem alguma coisa a ver com promiscuidade. Exatamente. Então eles me tratavam lá como um promíscuo. Então assim, sempre aquelas piadinhas tipo, ai, vai sair com quem hoje? Se eu falasse assim, ai, hoje eu não vou chegar mais atrasado porque eu tenho um compromisso, ai, é um homem. Então tipo, tudo era relacionado a sexo, tudo era pra essa parte sexual. Pois é. Mas assim, eu sou extremamente grato pela religião, pelo que ela me mostrou. Não só assim, eu tomei um preconceito dentro do terreiro, mas até hoje o preconceito depois que eu me assumi na religião também foi difícil. A minha família até hoje são pessoas evangélicas, assim, pessoas mesmo que eu considero cristãs, que eu acho que não, falo assim, esses realmente seguem. É um primo meu, que é pastor, e a mulher dele, que foram pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje, sempre que eu preciso. Eles são de igreja evangélica, são fiéis à igreja, e são pessoas maravilhosas, que falam assim, esses sim são exemplos de cristianismo. É aquela coisa, tem o verdadeiro cristão, tem a pessoa que é cristã e ele dá gosto de ser essa cristã de verdade. Sabe? Porque eles me ajudam, não me olham com os outros olhos, me ouvem, são pessoas muito acolhedoras, e são os únicos que eu posso considerar, assim, dentro da família. Sim. Mas assim, eu sofri imenso preconceito, por exemplo, a minha mãe, como eu disse, faleceu de câncer. E então, desde quando eu entrei na religião, eu já vi várias vezes pessoas da minha família me julgarem pela morte dela. A culpa é sua, por isso que Deus levou minha irmã, porque ele sabia que você ia entrar nessa religião. Então Deus poupou a tua mãe de ver isso. Meu Deus, isso é tão ridículo. Mas são pessoas do bem, né? As pessoas acham que religião diz alguma coisa sobre a pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém por ser da Umbanda. Os evangélicos não são melhores que ninguém por ser evangélicos. Isso não é a chave para o paraíso, não é a sua salvação, não é nada. É simplesmente você cuidar do seu interior. A religião é espírito, você tem que estar onde você se sente bem. Você se sente bem na igreja evangélica? Ótimo. Você se sente bem na Umbanda? Ótimo. É onde seu espírito estiver melhor. Eu me encontro na Umbanda, eu me achei na Umbanda, não troco por religião nenhuma. Na minha opinião, para mim, é a religião mais perfeita do mundo. Sim. Não troco por nada. Então, mesmo assim, eu sofri muitos preconceitos, por exemplo, de eu ter minhas imagens em casa e ter que tirar da sala quando minha família chega, de eu ouvir essas coisas e dizerem que a morte da minha mãe foi culpa minha, porque Deus queria poupar ela de ver isso, Deus na religião. Sendo que em nenhum momento chegam para perguntar se eu tô feliz, em nenhum momento chegam para olhar e ver quanto eu evoluí como pessoa dentro da religião, como eu cresci dentro da religião. E recentemente quebraram uma imagem sua. Exatamente. De casa. Eu tinha uma imagem da Iemanjá lá, que nem tava cruzada nem nada, era só pra mesmo cultuar a minha fé, pra eu lembrar, porque é a minha mãe de cabeça. E mesmo assim, sem fazer mal nenhum, recentemente um parente meu chegou lá e quebrou a imagem, não é? Por puro preconceito religioso, pessoas que não têm realmente o que fazer na vida, não vão lavar uma louça, não vai fazer nada, cuidar da vida dela.
vai quebrar as coisas dos outros. A vida dessas pessoas é tão infeliz que elas querem que dos outros também sejam infelizes igual a delas. Exatamente. E assim, essas pessoas que eu vejo fazendo isso são as pessoas mais infelizes que eu conheço. Infelizmente. Estão sempre reclamando da vida, tem sempre problemas, tem sempre uma perda, uma dor muito grande. Enquanto eu tô na minha macumba, que é a demoniada, quando eu tô carregado com os demônios todos, eu tô sempre super feliz. Sim. É justamente sobre isso, é você estar onde você está feliz, você cultivar aquilo que ele faz bem e você tá bem consigo mesmo. E foi isso que a Umbanda me ensinou. É uma religião bem inclusiva. É uma religião que quando foi criada, ela foi criada por espíritos que eram julgados dentro de centros espíritas, eram espíritos que não eram aceitos, os pretos velhos, os caboclos. E eles falaram que ia ser uma religião que ia abranger todos os espíritos que queriam trabalhar, queriam ter também a oportunidade de trabalhar. E pelo fato de serem espíritos indígenas, Exatamente. Ele é considerado um espírito não evoluído. Não evoluído. Então não era aceito em muitas mesas kardecistas e tal. Assim. Exatamente. Para quem não sabe, a Umbanda nasceu dentro de centro espírita, foi criada, digamos assim. Sim. Então, ela desde sempre vem com essa proposta de incluir aquelas pessoas que são rejeitadas, aquelas pessoas que foram julgadas. E a Umbanda não quer saber a sua altura, a sua cor, de onde você vem, se você pode ser evangélico e visitar um centro de Umbanda, você vai receber o axé dos orixás das entidades da mesma forma. Eles não querem saber disso, eles querem saber do seu interior. E uma coisa muito interessante que nós conseguimos nos encaixar e nós amamos isso na nossa religião, e é a melhor religião da nossa vida, que a gente se encontrou, é porque assim, existe o respeito dentro da Umbanda, óbvio, e hierarquias, existe, mas todo mundo é igual. Todo mundo senta no chão, todo mundo pé descalço, todo um respeitando o outro. Não tem aquela coisa de, baixa a cabeça pra mim porque eu sou maior que você. Faz isso. Não tem. Exatamente. Aqui tem aquele respeito, claro que tem. Mas não tem ninguém se achando melhor que ninguém. Eu tenho mais anos que você, eu sou melhor que você. Não tem isso na Umbanda. Não tem. Se vocês virem isso em uma casa de Umbanda, isso não é casa de Umbanda. Tá fazendo errado. Exatamente. A Umbanda é respeito, é a caridade, é amor ao próximo. Exatamente. E nada de ninguém se achar um melhor que o outro. Exatamente. E demorou pra gente achar uma casa boa, né? Porque, assim, não tô falando mal. Óbvio que não. Portugal, nós amamos Portugal com todas as nossas forças. É um país que a gente ama muito. Mas a gente demorou pra achar uma casa, sabe? Tem casas de Umbanda aqui que nós até visitamos até hoje, que nós amamos muito. Inclusive tem a casa da mãe Lila, que a gente ama. Aquela mulher incrível, gente. Olha, se alguém falar mal dela, perto da gente não pode. Perto o pescoço da pessoa. Porque a mãe Lila é maravilhosa, ela é perfeita. A casa dela é incrível. E nós encontramos uma casa de axé, agora que nós estamos na casa de Maria Mulambo, e é a única casa de Portugal que tem um nome de esquerda na frente. No terreiro, exatamente. De Maraboa e Maria Mulambo, é a casa que nós nos encontramos no momento. Sim, e é uma casa, vou fazer propaganda não é porque eu tô aqui, mas é porque é uma casa que nós temos muita representatividade, não é? Nós abrangemos qualquer tipo de pessoa. Aqui, na verdade, a nossa casa, a gente focou em tudo aquilo que a gente não gostava, em outros terreiros, a gente falou, não, aqui vamos fazer melhor. O que foi de ruim, vamos melhorar, vamos tornar algo bom. Ou seja, se você já sofreu preconceito por você ter menos tempo de casa no terreiro, se você sofreu preconceito por ser gay ou por ser um LGBT, aqui na nossa casa não tem isso. Aqui é todo mundo igual. Aqui todo mundo é família, aqui todo mundo se respeita. Todo mundo vai ter direito de evoluir, não tem os filhos preferidos, como tem muitas casas por aí. Sim. Só os filhos preferidos podem evoluir, não tem isso. Aqui Exatamente. todo mundo é igual. Aqui todo mundo vai usar a mesma roupa, todo mundo vai ter as mesmas guias, a não ser que seja pedido por uma entidade, por uma questão de trabalho, por uma questão de necessidade espiritual. Aí sim você vai ter uma coisa separada, mas é para trabalho, não é para você ser melhor que ninguém. Sim. Assim que você evolui, seu irmão também pode evoluir da mesma forma. Mas é uma casa bem inclusiva. Sim. Nós temos aqui, por exemplo, temos também outros irmãos que são da comunidade LGBT, temos irmãos agora que também vão falar sobre a pauta de racismo e tudo isso, são as pessoas negras do terreiro que se sentem abrangidas, que nunca reclamaram, pelo menos nunca falaram nada. E é realmente um lugar bem acolhedor, exatamente. Então, eu trabalho com uma pombogeira, ela é minha guia de frente. É a Padilha, não posso revelar o mistério dela, não posso revelar de onde ela vem, qual é a banda dela. Mas ela é tudo na minha vida. Eu sinto que ela sempre cuidou de mim, desde quando eu vim para essa terra, porque obviamente a gente vem com o nosso caminhar já meio que pré-escrito.
Então ela sabia muito bem que eu ia me sentir só, que eu ia precisar daquele afeto de mãe, porque eventualmente eu ia perder a minha mãe carnal. Então eu sinto que a Padilha, ela tá comigo nesses momentos como mãe, sempre. E eu sinto uma força muito grande, a proteção dela é muito grande na minha vida. Mas dentro do terreiro, por incrível que pareça, alguns terreiros ainda têm isso, eu não podia cultuar ela do jeito que eu queria, porque diziam que era só pelo fato de eu ser gay. E que, ele quer incorporar, quer cultuar a Pombogira, porque a Pombogira é esse e aquilo, e ele é gay, por isso que quer cultuar a Pombogira. E um exemplo, na casa que nós viemos, a Pombogira dele não podia nem dançar muito, assim. Exatamente. Porque era uma expressão, nossa, tá muito arreganhada, não sei o quê. Exatamente. Ela tinha tudo assim, era como se fosse programado, tudo. Ela tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não se fizer demais, tá aparecendo demais, tá querendo divar mais que o da casa. Exatamente. Tinha esses probleminhas, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, as suas entidades têm que trabalhar da forma que elas são, independente de qualquer coisa. Elas têm que ser respeitadas. Porque ali não é você, ali é a entidade. A gente não pode chegar numa entidade e dizer, não, você tem que ser assim, 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 sendo que nós não somos donos de ninguém. Eles que mandam na gente, na verdade. É verdade. Nós somos meros instrumentos que eles usam para ajudar as outras pessoas. Não somos ninguém comparado a eles. Não é? Mas, mesmo assim, não existia essa concepção nesse terreiro. Então, não podia cultuar a Padilha, não podia ter nada relacionado a ela. Se eu fosse fazer um padê, se eu fosse entregar uma rosa para ela, levar uma rosa, era querendo aparecer, era querer ser mais que os outros, era todo um burburinho que surgia ali dentro. E não era só com a Pombogira, não era só com o povo da esquerda, era todos os tipos de entidades. O seu caboclo tinha que dançar assim, o seu malandro tinha que vir assim, o seu baiano tinha que vir assim. Então, gente, totalmente contra as concepções da Umbanda, porque a nossa religião, ela é sobre livramento do espírito, ela é aquela coisa, é liberdade, é a leveza, é você ser quem você é. Então os espíritos também têm o direito deles serem quem eles são. E muitas vezes nesses terreiros, vocês que passam por isso, em terreiros assim, que a entidade de vocês não consegue evoluir, entra ano e sai ano e não evolui porque dentro da casa tem um dogmas que ela não pode ser assim, não pode ser... Só que a sua entidade é um exemplo, ela dança de um jeito, ela quer ser de um jeito, e ela não pode ser porque ali não é permitido ser assim, e você não consegue desenvolver. Entra ano e sai ano, você vai ficar ali, e só quem vai desenvolver são os outros, você não vai desenvolver. Exatamente. Então, hoje eu vejo que a minha relação, principalmente com a Padilha, mudou completamente. Eu vejo que não... Gente, não tem nada a ver. Padilha, Vitor é Vitor. Não vai misturar as coisas. O fato de eu ser gay e por ela ser meio gay de frente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque ela tá encostada em mim muitas vezes do dia que eu vou tá com aqueles... Vou virar gay, vou ficar com aquela coisa de mulher, já sou gay, não vou ter aquela feminidade toda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas. E hoje em dia a minha relação mudou totalmente. Eu abraço, eu tenho orgulho de ser um filho de Padilha, tenho orgulho de ter ela na minha vida. Bato de frente com quem seja que for que venha falar mal de Pombogira, venha falar mal de Exu da esquerda. Exatamente. Adoro Exu, adoro esquerda, adoro Quimbanda. Nós desse terreiro aqui somos até bem quimbandeiros, na verdade. Sim. Nós gostamos muito da linha da esquerda. Porque tem que cultuar a esquerda. As pessoas esquecem que Exu e Pombogira vem na frente. Exatamente. Sem Exu e sem Pombogira ninguém faz nada. Gente, sem Exu, não é que um seja melhor que o outro, mas sem o Exu você não vai se comunicar muito bem com o povo da direita também, porque Exu é mensageiro. É caminho, é mensageiro dos orixás. Exu é o que põe um prato de comida na sua mesa. Exu é o que abre seus caminhos, dá emprego, é o que cuida de você na rua. Livra de muitas coisas muito Exatamente. Então, assim, hoje em dia eu abraço tanto ela quanto o meu Exu, que eu também não posso esquecer jamais, que é o seu Tata Caveira. É também um homem que eu conheci muito tempo depois, porque além disso, gente, além do preconceito que você tem de carregar a pessoa com uma pombogira, um homem carregar uma pombogira, ter uma pombogira de frente, tem também um preconceito no terreiro de nome de entidade, que as pessoas acham que às vezes você é muito pequeno para carregar uma entidade de certo nome. Sim. Sendo que essas pessoas também são pequenas, todos nós somos pequenos. Não é você que tem que ser grande para cair numa entidade grande. A entidade, todas as entidades são maravilhosas, todas elas são poderosas. E você continua sendo você. Exatamente. Não é? Então não é olhar para lá e falar, aquele irmão é muito pequeno para carregar. Você carrega esse caboclo, você. Você. Não, é muito grande esse caboclo. Isso aí, gente, não aceita isso. Não aceita, gente. Aqui a entidade deu um nome aqui no nosso terreiro.
Ok, vamos confirmar a quantidade. Meu senhor, minha senhora, o senhor pode riscar o seu ponto, a senhora pode riscar o seu ponto, me dizer um pouco. É assim que se trata, é com respeito. Se a entidade não estiver pronta para riscar o ponto, para dizer o nome dela, não tem problema. Aqui o nome, o ponto é que menos a gente foca. A gente quer ver médiums trabalhando bem, as entidades abrindo caminho das pessoas, as entidades ajudando as pessoas a evoluírem. É isso que nós focamos aqui nesse terreiro. Pois é. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse terreiro atualmente. É algo que eu precisava mesmo na minha vida. Tanto como um bandista, como também uma pessoa que estava procurando uma religião certa, algo mais focado. Eu concordo com as coisas que, com as egrégoras, com os dogmas daqui, é a minha opinião também. Então aqui é uma coisa super suave comparado a outro terreiro que eu tava, que não era bem assim. Sim, isso é verdade. E fica a dica pra vocês esse vídeo, tá? De não aceitar as pessoas diminuírem vocês nos terreiros. Não aceita ser menos que ninguém. Ai, a parte dos populares, tem aquela parte também dos pop, né? Ai, fulano, o grupinho dos... Não aceitem ser menosprezados por ninguém. Porque vocês têm valor também. A entidade de vocês, ela é poderosíssima, tá? E não se curvem pra essa gente. Não se curvem. Sejam mais vocês. Se aceitem e é isso. E essa é a mensagem que nós queremos passar pra vocês nesse vídeo. Me agradecer também a oportunidade de estar nesse canal maravilhoso, que vai crescer ainda muito mais. Tá começando Graças agora. ao Oxalá, em nome de Exu vai crescer muito. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo a página do terreiro, tanto no Instagram. No TikTok também, que nós ali também tem uns segredinhos, tem umas mandingas pra quem gosta, de algumas mirongas. Então é isso, gente. Fiquem na paz de Oxalá. Espero que todos tenham uma boa semana. E continuem aqui acompanhando o canal do nosso terreirinho. É isso. É isso. Tchau, tchau. Beijo.